Suprimento matinal. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Isaías capítulo 12, versículos de 3 a 6. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Cantai louvores ao Senhor. O livro de Jeremias pode ser comparado a uma noz. Exteriormente tem uma casca dura, mas no interior há um miolo. Gradualmente o Senhor abriu a casca de Jeremias e nos mostrou o miolo, o cerne. Tenho o encargo de falar acerca do miolo, o cerne do livro de Jeremias. Esse cerne inclui 3 assuntos: o que Deus quer de nós, o que somos na nossa condição caída e o que Cristo é para nós. Jeremias apresenta claramente esses 3 assuntos, mas estão ocultos dentro da casca. A fim de vermos essas 3 coisas, temos de quebrar a casca de Jeremias e concentrar-nos no miolo. Aquilo que Deus quer de nós é mencionado principalmente no capítulo 2, versículo 13, que revela que Deus é o manancial de águas vivas. Deus quer que o tomemos como manancial de águas vivas para o nosso viver. Isso significa que quer que o tomemos como a fonte, o manancial do nosso ser. Como podemos tomá-lo como nosso manancial? A única maneira de tomar Deus como manancial de águas vivas é beber dele dia a dia. Ao beber, tomamos a água viva que flui de Deus como manancial. Leitura de hoje. A coisa mais maligna aos olhos de Deus é deixar Deus como a fonte, o manancial das águas vivas, e voltar-nos para outra fonte. Todas as outras fontes são ídolos. Neste versículo, os ídolos são comparados a cisternas rotas que não retêm água. As pessoas hoje estão ocupadas, cavando diferentes tipos de cisternas rotas. Na verdade, essas cisternas são ídolos. Ao considerarmos essa situação, temos de perceber que Deus deseja que o tomemos como manancial, a fonte da nossa vida e do nosso ser. A maneira de receber Deus como nossa salvação é tirar águas das fontes da salvação, ou seja, é bebê-lo. Salmos capítulo 36, versículo 8, João capítulo 4, versículo 14, João capítulo 7, versículo 37, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 e Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Deus triuno foi processado para se tornar um espírito que dá vida, como a água viva, a água da vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, João capítulo 7, versículos de 37 a 39, Apocalipse capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 1 e 17, a fim de ser a nossa salvação. Quando a água viva entre nós satura todo o nosso ser, fazendo com que sejamos nutridos, transformados, conformados e glorificados. Romanos capítulo 12, versículo 2, capítulo 8, versículo de 29 a 30. Tanto o Antigo como o Novo Testamento mostram que a salvação prática de Deus é o Deus triuno processado como a água viva. Isaías capítulo 12, versículo 3. O manancial é a nascente, a fonte é o jorrar, o resultado do manancial, e o rio é o fluir. A expressão fontes de salvação, em Isaías capítulo 12, versículo 3, implica que a salvação é a fonte, isto é, o manancial. Deus, como nossa salvação, é a fonte.
versículo 2. Cristo é as fontes da salvação para o nosso desfrute e experiência. João capítulo 4, versículo 14. E o Espírito é o fluir da salvação no nosso interior. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Cristo como o Espírito que dá vida, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, é as muitas fontes de salvação, a jorrada fonte da salvação do Deus triuno, de quem os crentes podem tirar a água da vida para o seu desfrute. Isaías capítulo 12, versículo 3, João capítulo 4, versículo 14 e Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Como Deus encarnado, Cristo é a corporificação do Deus triuno. João capítulo 1, versículo 14 e Colossenses capítulo 2, versículo 9. Jesus, Jeová, nosso Salvador e a nossa salvação, em Mateus capítulo 1, versículo 21, tornou-se a fonte da nossa salvação eterna através do processo da sua morte vicária para efetuar a redenção eterna de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 9 e capítulo 9, versículo 12. Baseado na sua redenção, ele, como nosso Redentor, torna-se o nosso Salvador e a nossa salvação. Isaías capítulo 12, versículo 3.